Imagina contratar uma babá para cuidar do seu bebê de 8 meses. Uma menina jovem, educada, com cara de boa moça. E semanas depois, você recebe uma ligação dizendo que seu filho está no hospital, sem respirar, com fratura no crânio, e a única pessoa que estava com ele era a babá. Parece roteiro de filme, mas isso aconteceu de verdade. E até hoje ninguém sabe ao certo se ela é uma assassina fria ou uma jovem injustiçada. Hoje no Crônica do Medo a gente vai mergulhar no caso Louise Woodward, a babá britânica que foi acusada de matar o bebê de quem cuidava. Um caso que chocou o mundo inteiro e até hoje divide opiniões. Se você gosta de crimes reais, histórias arrepiantes e casos que parecem mentira, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Louise tinha apenas 19 anos. Saiu da Inglaterra para viver uma experiência, ser babá nos Estados Unidos. Foi morar na casa da família Eppen, 2 médicos super respeitados em Boston. Eles tinham 2 filhos pequenos. Um deles era o bebê Matthew, de 8 meses. Louise cuidava dele todos os dias. Brincava, dava mamadeira, passeava. Mas com o tempo, ela começou a reclamar da rotina. Disse para as amigas que se sentia explorada, que não era babá, era empregada. Então, no dia 4 de fevereiro de 1997, tudo desmoronou. Louise ligou para o 911 dizendo que Matthew estava estranho. Segundo ela, o bebê tinha ficado mole. A ambulância chegou rápido, mas no hospital, o choque. Matthew estava com o crânio fraturado, sangramento no cérebro e lesões nos olhos. Para os médicos, aquilo era um sinal de agressão. E quem era a única pessoa com ele naquele momento? Louise. Ela foi interrogada, disse que não fez nada, mas os exames não batiam com a versão dela. Were you actually rough with Matthew? I don't think so. Did you ever hit Matthew Eppen? No. Did you see Matthew Eppen's head become injured? No. And you just slam Matthew Eppen? No. Foi aí que surgiu a suspeita de síndrome do bebê sacudido. Para quem não conhece, é quando o bebê é sacudido com muita força e o cérebro bate contra o crânio, causando sangramentos gravíssimos. Os médicos estavam certos de que era isso que tinha acontecido com Matthew. Um dos pontos mais tensos do julgamento foi a briga entre os médicos. De um lado, a acusação afirmava com todas as letras: as lesões de Matthew não poderiam ter ocorrido por queda simples. Elas foram causadas por ação violenta, como sacudidas intensas. Do outro, a defesa trouxe médicos britânicos e americanos, que levantaram uma dúvida crucial. Esses sintomas não provam nada com 100% de certeza. A medicina não pode condenar sozinha. Inclusive, um dos legistas disse em depoimento: lesões semelhantes podem acontecer até com uma queda de berço. A ciência não é exata quando se trata do traumatismo craniano em bebês. Louise foi presa, acusada de assassinato de 2º grau. E o caso explodiu, virou notícia no mundo todo. A babá assassina. Mas será que era isso mesmo? No julgamento, a acusação dizia que ela perdeu a paciência e sacudiu o bebê até causar as lesões. A defesa dizia que o bebê podia ter se machucado antes, ou que os exames estavam sendo interpretados de forma errada. A decisão da juíza foi histórica. Ela disse: "Eu acredito que a justiça não seria feita mantendo essa condenação por assassinato." O julgamento foi prejudicado pela incerteza científica. Essa fala foi duramente criticada pela promotoria que retrucou: se nem mesmo o júri teve a última palavra, o que resta do nosso sistema legal? Foram dias intensos no tribunal. Testemunhas, peritos, médicos, dos 2 lados. Cada um com uma teoria diferente. Até que saiu o veredito. Culpada. Assassinato de 2º grau. Louise chorou, a família dela também. A sentença? Prisão perpétua. Mas aí veio a reviravolta.
A juíza do caso, algo que quase nunca acontece, mudou a decisão do júri. Ela disse que, apesar do veredito, havia dúvidas demais e que não dava para manter uma condenação tão severa com base em exames tão controversos. Então, a pena foi rebaixada para homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como Louise já estava presa há quase um ano, foi considerada liberta naquele mesmo dia. O mundo ficou dividido. Teve quem ficou indignado achando que a justiça falhou, teve quem achou que ela era só uma jovem inexperiente no lugar errado e na hora errada. Enquanto, nos Estados Unidos, o público pedia por justiça por Matthew. Muitos britânicos viam Louise como uma vítima do sistema americano. Tabloides como The Sun chamaram ela de garota comum destruída por um sistema brutal. Enquanto isso, o jornal The Boston: Matthew estava morto e a única pessoa que estava com ele está livre. As manifestações nas ruas se dividiam entre Justiça for Matthew e Free Louise. Depois disso, Louise voltou para a Inglaterra, estudou direito, mas nunca trabalhou na área. Casou, teve uma filha e virou professora de dança. Hoje em dia ela evita falar do caso, mas em 2021 ela deu uma entrevista dizendo que ainda carrega o trauma e que nunca machucou Matthew. O caso dela virou um divisor de águas. A tal síndrome do bebê sacudido passou a ser questionada no mundo inteiro. A síndrome do bebê sacudido passou a ser tratada com mais cautela. Muitos médicos, inclusive os que testemunharam contra Louise, passaram a admitir que não havia espaço para erro. Estudos começaram a mostrar que os sintomas como hematomas e lesões oculares também podem ser causados por doenças raras, infecções virais e até falta de oxigênio ao nascer. A babá antes de Louise também pediu demissão alegando cansaço e sobrecarga. Esse fato foi excluído do julgamento. Dizer que os próprios pais poderiam ter causado as lesões. Mas desistiram por medo da repercussão. Em 2007, uma comissão médica do Reino Unido reavaliou o caso e declarou que a ciência usada na época não seria suficiente para condenar ninguém hoje. O que aconteceu com Louise depois? Ela vive até hoje no interior da Inglaterra, evita entrevistas, recusou convites para livros, séries e até realities. Em 2014, disse a uma conversa reservada: "Ser mãe é difícil. Ser mãe sendo quem eu sou é ainda mais." Mesmo depois de tanto tempo, Louise nunca mudou sua versão. Ela afirma que Matthew simplesmente ficou estranho e que jamais faria mal a uma criança. E se você estivesse cuidando de um bebê num país onde ninguém te conhece e ele morre nos seus braços sem motivo aparente, você acha que seria ouvida ou você viraria um monstro da vez? Essa é a dúvida que o mundo inteiro carrega até hoje. E talvez nunca vá embora. Se essa história te deixou arrepiada, como deixou a mim, já deixa o like aqui e se inscreve no canal. Comenta aí embaixo. Você acha que a babá foi injustiçada ou foi mesmo um assassino? A gente se vê no próximo episódio Crônica do Medo. Beijos, fui!